Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Pod Constelar. Hoje o nosso tema é sobre um tabu que pode impedir o sucesso da carreira de um terapeuta. Esse tema aqui, esse tema tem assunto para mais de metro. Será que você está vivendo aí esse momento de um tabu que não está te fazendo seguir a carreira? Vamos lá. Gi, quem quiser ouvir esse podcast ou mandar pro coleguinha, faz como? Então, é só ver aqui na descrição. Tem vários links para vocês, mas eu já digo que o nosso podcast, ele tá lá no Spotify. Se inscreve, vai lá no sininho, marca lá para você receber a notificação. E no YouTube também, tá? Mas qualquer dúvida é só dar uma olhadinha aqui na inscrição, na descrição do vídeo. Muito bom, muito bom. Que às vezes as pessoas vão falar, eu acho que eu preciso mandar pra alguém isso aqui. Então é essa hora, Eu sou dessas, sai mandando. Sai mandando pra todo mundo. A pequena indireta que vai através de link. Exato. Acontece muito. Hoje tá mais fácil mandar indireta, não é mesmo? Você manda um link e a pessoa já ficou sabendo o que você tá querendo dizer. Então, hoje a gente vai falar sobre tabu, um dos maiores, se não for o maior tabu pros terapeutas, né? Entre os terapeutas. E antes de tudo, a gente vai saber o que é um tabu, Fernanda. Pois é, estamos falando de tabu. Mas o que é tabu? Seguinte, gente, vamos começar, né? Tabu, em geral, né, é uma lei invisível que é colocada pra gente, em geral, numa visão mais da nossa sociedade. Então, aquela coisa, né? Mulheres não podem fazer isso, homens não fazem aquilo. É feio, né, se fizer isso, é feio se fizer aquilo. Então, em geral, o tabu é como se fosse uma barreira, né, na qual a gente não pode transpor. E aí vira, né, aquela situação indelicada, geralmente. E as pessoas não sabem como lidar. Então, o tabu, ele vem como se fosse uma lanterna que não se acende, porque não te dá luz, né, pra ir para aquele caminho. Aí você fala, eu não posso ir por aquele caminho. Entendi. Porque isso é feio, bobo, chato e eu não vou. E tem a diferença, né? Eu acho que existe uma diferença entre tabu e uma crença. Sim, o tabu, o que é o tabu, né? O tabu, ele é muito mais construído, né, na sociedade. Ele vai vindo de geração em geração ou de cultura em cultura, né? Porque um tabu também pode ser construído por diversas culturas. Tem cultura, por exemplo, que você abraçar alguém não é interessante. Sim. Nós, brasileiros, por exemplo, já estamos acostumados, né? Vai na casa de um, abraça e beija. Lá a minha casa, que é tudo metade italiano, é um tal de beijar. Não sei se você também lá, né, Gi? Cada um... Português lá. Então tudo também. tudo bem. Sai todo mundo se beijar. Fala alto, beijo. É isso. Então, assim, mas se você faz isso, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui, né? Onde a gente tá aqui, por exemplo, já é algo um pouquinho estranho. Verdade. Porque as pessoas não estão adaptadas a isso. Eu lembro que eu fui pro Japão e aí eu tava com o Sam e eu sou muito, né, de abraçar. E eu abraçando o Sam, que é meu marido e tal. Sam, me abraça, eu te abraço. E eu todo cheio de chamego com ele. A gente tava num elevador e eu abraçando ele. A gente indo pra uma loja. Só abraçando, hein, gente? Pelo amor de Deus. E aí, quando o elevador abre, tinham lá 2 japonesinhos e me vendo abraçando o Sam. Eles olharam pra gente e fez... Oh, meu Deus! Ficou tudo só... Porque é um tabu. Né? Sim, se abraçar na rua, culturalmente tem culturas que isso não funciona, né? E aí, às vezes você vai para esse país e você fica, será que eu abraço? Será que eu não abraço? Tá vendo? Então, assim, porque tem a cultura daquele lugar. Claro que dependendo do lugar, você respeita, né, o espaço daquela cultura, mas existem, né, os tabus, que são essas leis invisíveis e que não é só um processo cultural, né? É uma ideia que se ficou no ar aí por algum motivo e ninguém transpõe isso. Né? E para transpor precisa, às vezes, de muita informação ou alguém, né, dando essa luz nesse fim do túnel. Sim, você como uma formadora de terapeutas, o que você percebe, assim, que os terapeutas, eles têm de tabus? Legal. Então, assim, olha, gente, você que tá aí me ouvindo, né? Se você quer ser um terapeuta, se você já é um terapeuta... Observa aí o que tá passando com você, tá? Então, o que eu vejo, né, nesse processo de quase 10 anos, né, nesse mundo da terapia, formando pessoas também, trabalhando, né, nesse universo? Tem, acho que uns 3 tabus que são muito fortes, né? Tem um que é maior,
Mas a gente tem 3 aí, né, desses tabus que doem, né, na vida do terapeuta. Então, o primeiro tabu para esse terapeuta, normalmente é um conceito que ele tem de que se ele virar terapeuta ou se ele começar a ajudar pessoas, ele não pode errar. Não pode errar na vida dele. Eu lembro, inclusive, que quando eu fui escolher a minha primeira faculdade, eu falei, cara, ou eu vou fazer psicologia, ou eu vou fazer direito, ou eu vou fazer marketing. Né? E eu tava lá, você viu? Uma pessoa muito decidida na vida. Você também foi assim? Ou você já decidiu rápido? Parabéns pra você. Eu não. Falei, cara, ou eu vou... Mas olha só, minhas escolhas ali, né? Eu falei, cara... Eu não vou me formar em direito, por quê? Porque, tô no Brasil, não sei se tudo vai funcionar, e eu vou querer fazer além do que eu posso, eu vou me sentir impedida, e naquele momento eu falei, não quero. E aí, eu pensei, psicologia, vou fazer psicologia. E olha que louco, gente. Quando eu pensei na psicologia, eu falei assim, cara, eu não vou poder errar. Sim. Se eu errar, vão falar, mas você é psicóloga, onde já se viu? Não pode errar. Não pode errar, você não tá aprendendo, né? O Freud não te ensinou, querida? Eu vou confessar que eu tô nessa. Você tá nessa? Eu tô nessa. Então, e esse é um momento, né? Essas escolhas, tomar a decisão, né? De ajudar o outro e, ao mesmo tempo, se questionar no sentido de, eu não posso errar. Então, esse é o primeiro tabu, né? Eu não posso errar. É o ter resposta pra tudo. E ter Eu preciso resposta ter na uma própria resposta. vida, né? É. Como que a gente tem resposta para tudo na nossa vida? Né? A gente vai usar uma técnica que vai ajudar esse processo. Mas a gente não nasce perfeito, né? E nem vive na perfeição. Então, acho que esse é um ponto muito importante nesse primeiro tabu, né? Que é o tabu de, poxa, se eu vou ajudar todo mundo, eu tenho que estar 100%. 100%, gente... A gente não tem condição de estar nesse planeta aqui, porque é um planeta de evolução, cara. Todo dia a gente se depara com um conflito, com alguma situação. E eu falo muito sobre o próximo nível na nossa vida. Então, a todo momento, a gente está galgando um próximo nível. Nesse próximo nível, seja você mudar de trabalho, seja você virar mãe, seja você casar. O próximo nível é aquele lugar que você nunca andou. Sim. Né? Num lugar que você nunca andou... Você vai ter uma sensação de que você não domina aquele lugar. E vão aparecer as dores, as crenças, todas as referências que você teve, por exemplo, sobre... Se você for, né, seu próximo nível for casar, você vai ter a referência disso. Então, assim, meu Deus, o que eu tenho de referência sobre casamento? E aí vai vir, né, toda essa dor, todo esse passado em cima daquela mudança do próximo nível. Então, agora você tocou nessa questão. E a constelação, ela faz isso? O que é a constelação? Então, quando a gente olha, né, quando a gente tá falando de terapeuta e a gente tá falando, por exemplo, da constelação, o terapeuta, né, que trabalha com a constelação, ele tem condição, por exemplo, de olhar, né, para esse movimento que ele tá vivendo aí na vida dele, desse tabu, né, de ter que, por exemplo, ser perfeito, de ter que fazer um monte de coisa. Ele consegue olhar para o passado através da constelação. Por quê? Porque ele começa a se posicionar no ambiente dele. A constelação traz clareza de posicionamento. Então, se esse constelador, ele tá caminhando, né, num processo de mudança da vida dele, e ele, por exemplo, tá mal relacionado, ou tem referências negativas com pai, com mãe, com todo o sistema de infância que ele teve, com os traumas, medos e dores que estão lá atrás... A dificuldade vai ser muito grande de caminhar. E quando você constela esse sistema que está conflituoso, né? O que é o constelar? É você posicionar e colocar tudo no seu lugar. Eu sempre digo que constelação é um verdadeiro processo de organizer. Sabe quando você vai dentro de casa e a casa tá uma bagunça? E você fala, meu... Onde tá tudo isso aqui? Porque tá roupa no lugar, tá tudo bagunçado na despensa... A constelação é essa organizer, né? Porque ela vai lá e ela coloca tudo no seu devido lugar. Né? E quando isso está muito bem alinhado, as pessoas conseguem seguir em frente. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que a gente estava falando aqui de tabu. Então, o ponto emocional, né? Que assim, eu não posso errar. Eu não posso errar. Então, como eu vou ser terapeuta se eu não posso errar? Eu tenho que mostrar que eu sou perfeito. Eu tenho que mostrar que eu sou perfeita. Então, eu não vou ser terapeuta. E aí, é uma decisão complexa, né? Porque você deixa de ajudar as pessoas naquilo que você já aprendeu.
Olha que interessante isso, gente. Todo mundo já passou por algo, aprendeu algo e tem uma técnica que ajuda nesse processo. Então, naquilo que você aprendeu e na técnica que está na sua mão, você consegue apoiar o outro. Claro, e eu digo isso muito, nós como terapeutas, né, como desenvolvedores humanos, nós temos o dever de usar a técnica em nós. Né? E eu tenho um lema, Giz, que eu falo sempre assim, eu preciso resolver meu problema em até 48 horas. Em geral, a gente não vai achar uma solução para esse problema. Mas a gente vai entender a origem desse problema. Olha, isso é bem legal. Não é? Então, assim... 48 horas. 48 horas, poxa. Você descobre onde ele tá, né? Eu descubro onde ele tá. Pelo menos eu descubro onde ele tá. E isso é a constelação, né? A constelação vai na origem do problema. Ela descobre onde tá esse problema. Então, poxa, se eu tô aqui me cobrando pra ser perfeita, para virar um terapeuta, a constelação vai na origem. Da onde vem essa cobrança da perfeição? Entendi. Da onde vem? Por que eu tenho que ser perfeita para começar algo? Né? Então, essa é a beleza do processo. E a gente vai caminhando, né, para os tabus e a gente tem o segundo tabu, que é o tabu de vender. O terapeuta tem um tabu gigante, né? Eu não vou vender, eu não sei vender, como que eu vendo? E isso pode implicar, muitas vezes, a expansão do negócio, né? Por quê? Porque essa pessoa estudou, né? Se formou em várias técnicas. Você que está me ouvindo aí já se formou em quantas técnicas, hein? Você que está em transição de carreira precisa se formar em alguma técnica, tá bom? Não vai me ler um livro e falar que você é um terapeuta, tá? Uau. Precisa se formar. Então, esse processo, né, de se formar, de se dedicar, de fazer tudo que precisa para construir uma nova carreira, você precisa expandir. Como que você expande? Você precisa contar isso para as pessoas. E assim, o que é vender? É você contar o que você faz. Só que a venda, né, a gente foi treinado antigamente aqui, eu tô falando para quem tá nos 40 a mais, a gente foi treinado numa venda chata. Quantas vezes será que você já não foi impactada por um monte de gente enchendo o saco no telefone? Várias vezes. Aí você fala, para de me ligar, onde já se viu? Tanto que vieram várias leis aí que agora só pode ligar até X horário. Tem um monte de coisa na lei do consumidor para não atrapalhar. Na lei do Brasil, né? Porque aqui é bem diferente. Exatamente, estamos nos Estados Unidos, hein? Só para deixar claro aqui que a Gi tá falando aqui, que a gente tá gravando nos Estados Unidos. Então tem leis diferentes em todos os lugares, né? No Brasil, essa lei também ficou. Por quê? Porque vender, né, pareceu um negócio chato. Sim. E a gente ficou com essa imagem. Mas eu sempre falo, né, pros alunos, a gente tá sempre vendendo. Né? A hora que a gente quer chamar uma amiga pra sair. Você convence essa amiga, gente. Você vai falar, amiga, vou naquela pizzaria que você adora. Nossa, vai ter, um lugar ótimo pra gente sentar. Hoje vai estar vazio. Você vai gostar. Tem a bebida que você falou que gosta, que não tinha da outra vez, agora gosta. Quer dizer, você tá o tempo todo a gente tá vendendo, todo, né? cara. O tempo todo. Então, será mesmo que eu tenho medo de vender? Ou será que eu tô com a imagem, né, de alguma situação que essa venda me causa emocionalmente? Então, esse é o grande ponto. Será que isso não tá ligado com o primeiro que você falou? A questão do perfeito? Eu não posso errar. Pode ser, pode ser. Então, carrega para esse segundo? Pode né? ser, pode ser. Não vou vender porque eu não me sinto segura? Porque eu não tô perfeita? Pode eu ser. não tô no nível de perfeição que eu acho que eu devo ter. Legal, pode ser, né? porque às vezes pode ser quando você fala da perfeição, pode ser aquela coisa, sabe assim, eu tenho que fazer a coisa dar certo. Sim. Sim. Não é? Então, assim, se eu vender, tem que dar certo. E aí, se tem que dar certo, tem uma pressão. Exato. E aí, é essa pressão que tem que ser vista. Mas isso vira, de novo, um tabu. Porque, exato. eu não posso vender. Eu não posso vender, é feio vender, e eu não vou vender. Então, a pessoa trava. E hoje em dia, gente, com as mídias sociais, né, Giz, não dá mais pra gente deixar de falar sobre o que a gente faz. Porque as pessoas estão aonde? Na tela do celular. Pois é. O dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro, o tempo todo. Então, não dá mais pra sair disso. Então, a gente precisa aprender o quê? Que vender é algo, né, que faz parte do nosso processo. Então, o que eu costumo dizer? Olhe pra dentro de você e perceba qual é a emoção que está vindo quando você pensa em vender. Porque é isso que precisa ser trabalhado.
É isso que precisa ser constelado, né? O pessoal fala assim, como que eu constelo? O que eu constelo? Constela a sensação, a dor, alguma situação que você tá naquele momento. Então, tem que pensar nisso, né? Você já teve dificuldade de vender, Gi? Eu tenho dificuldade de vender, apesar de eu ser vendedora há bastante tempo. Legal, sabe? Mas eu tenho dificuldade de me vender. Né? Sendo terapeuta mesmo. A gente tá tendo esse papo, tá sendo muito bom pra mim. Porque eu percebo que eu tenho essa dificuldade também. E você né? sabe... Tá mexendo com o tabu que eu tenho. Boa, né? é isso. Você consegue pensar você vendendo e que emoção em geral você sente? Qual é a sensação que vem? Eu acho que é que eu... Pelo fato de eu ser terapeuta, eu tenho que... Não, eu não posso vender nada. Sabe? Interessante. Não é uma coisa tão forte, mas eu sinto que isso me impede. Legal. Sabe? Eu sinto isso. Interessante. Eu sei que eu preciso quebrar isso urgente. É uma coisa que hoje... Gente, eu já saio daqui. Dia. Hoje é o dia. Aproveita Hoje é o dia. Maravilhoso. E aí, já entro assim numa outra pergunta. Você sente que o terapeuta, ele tem uma dificuldade em aceitar que ele tem tabu? Pô, Ele tem um tabu de ter um tabu? Total, cara. Você imagina, o terapeuta fala, pô, eu tenho um tabu de fazer de onde já se viu. Aí ele começa a se culpar, né? Porque ele, não, eu sou um terapeuta, eu ajudo pessoas. Como que eu posso ter algum tabu onde já se viu? E aí é uma autocobrança, né? Então, assim, é difícil até ele perceber que isso existe. Por quê, Giz? Porque, em geral, quando a gente tá no papel de ajudar alguém, a gente se coloca num papel onde a gente não pode mais aprender. Sabe aquela ideia? Eu já cresci. Aí, se eu cresci, eu não posso mais pedir apoio, não posso mais falar com ninguém. É a mesma coisa. Então, assim, se eu já sei, né, alguma técnica na minha mão e isso deveria ser meu instrumento, né, para sair de todos os conflitos, eu não vou assumir que eu tenho conflito. Né? E a coisa mais bonita que eu falo pros terapeutas é essa. Eu falo, gente, a gente tá sempre aprendendo. Sempre. Não tem esse limitador. Né? O terapeuta que realmente faz a vida acontecer é aquele terapeuta que se permite a estar no papel de aluno o tempo inteiro. Eu tô sempre no papel de aluno, eu aprendo todos os dias, eu releio os livros, eu tô sempre fazendo curso. E tá tudo bem, né? A gente precisa se aceitar nesse ambiente. A gente, como terapeuta, a gente puxa a responsabilidade pra gente. Quando, na verdade, a gente não tem responsabilidade, né, sobre... aquele que está sendo atendido pela gente, né? 50%, como o Sam diz, 50% do trabalho é nosso. 50%, os outros 50% é da outra pessoa. Exatamente, a gente né? tem que fazer o nosso papel. Só que a gente puxa 100%, tem hora que a gente puxa tudo. E isso é legal. Para quebrar isso, como é que... Olha só, que esse é um tema importantíssimo. Por quê, gente? O que a gente fala, né, no movimento de constelação? Para que, né, a sua vida profissional dê certo, você precisa aprender a equilibrar o movimento de dar e receber. Então, quando a gente está ali num ambiente de terapia, né, e a gente está se doando para esse cliente num nível em que a gente se torna pai e mãe desse cliente, a gente perde essa relação de dar e receber. Por quê? Quando eu me torno pai ou mãe de um cliente... pai e mãe não recebem nada. Sim. Pai e mãe só entrega. Só entrega. E esse peso, né, quando você vira o pai e mãe do seu cliente, é muito grande. Porque você tá ali, sabe, o tempo inteiro jogando tudo que é seu. E você esquece que você tá ali só como um canal, né? Um guia do processo. E que esse cliente tem que vir. Tem que se responsabilizar, né, nesse processo. E aí, muitas vezes, quando o terapeuta tá nessa situação... é preciso rever esses valores e esse posicionamento, né? Como é que esse terapeuta ainda vê pai e mãe? E é uma reanálise, e tá tudo bem. Porque essa é a dor do terapeuta. Como assim? Acabei de fazer uma terapia e observei esse erro em mim. E já aconteceu aí com você, não aconteceu? Você que tá me ouvindo aqui? Você fez uma terapia com seu cliente, você falou, gente, mas esse cliente me ajudou, acho que eu vou pagar pra ele hoje. Vou pagar pra ele, é verdade. Vou pagar. Vou pagar pra esse cliente hoje, pô. Por quê? Porque
a gente, né, o mundo, né, é sistêmico. Então, nós estamos o tempo inteiro trocando. E aceitar isso é a gente ser humilde diante da vida, né? Então, esse processo, quando a gente fala, né, de querer dominar, é porque a gente quer o tempo inteiro ser pai e mãe de tudo. E aí, a gente precisa se colocar no nosso lugar, né? Poxa, eu sou aqui a terapeuta, não sou pai e mãe, né? Então, isso já ajuda demais o terapeuta aceitar o tabu de ter o tabu. Tabu de ter o tabu, exato. E, Fernanda, você falou dos 2, você falou que são 3, né? Que você mais observa. Exatamente. E o terceiro? O terceiro é o que dói mais, poxa. O terceiro é o que dói mais. E que o pessoal me procura e fala, Fernanda, poxa, eu preciso constelar esse negócio aqui, ou eu preciso de um processo de mentoria para sair desse lugar. Que é saber cobrar e cobrar. Mexeu comigo agora. Foi no profundo. Agora, gente, eu vou sair daqui por essa porta. Nem sei, porque desde o início agora já descobri vários tabus. Legal. Eu me encaixo nos 3. Maravilhoso. Os 3 Que você bom, falou. já tenho que melhorar, pô. Pois é. Então, esse daí é bem pertinente. Pois é. Por quê, gente? Em geral, né, a gente tem esse receio de fazer a cobrança porque a gente acha que está oferecendo uma coisa para o cliente que não tem preço. Tem um lado bom disso tudo, que você valoriza lá no fundo o seu trabalho, porque ele é tão bonito que você fala, eu vou dar de graça isso aqui. Tá muito bonito isso aqui é muito lindo e maravilhoso. E hoje a gente vai falar sobre isso. Então, aproveita aqui esses minutos que você vai estar aqui no nosso podcast para você sacar o que a gente vai colocar aqui para você. O que passa na cabeça desse terapeuta? Assim, tenta ver, porque eu tô perguntando, o que será que passa na minha cabeça para eu pensar isso? Sabe? Porque é um desespero a gente não saber. Legal, eu cobro ou não cobro? O que eu faço? Cobro baixo? Cobro pouco? Qual o mínimo que eu tenho que cobrar? Olha só, gente. Vamos pensar na nossa vida, né? Se a gente olhar culturalmente, né? Quando a gente fala sobre ajudar o outro, que história que você tem aí sobre ajudar o outro? O que você lembra, né? Sobre ajudar o outro na sua infância. Você lembra o quê, Gi? Quem que ajudava o outro? Assim, eu recebi de graça, né? Eu sou evangélica. Uhum. E na Bíblia fala, né? O que de graça dá de graça o que de graça recebeste. Pois é. Então, bate muito isso, sabe? Exatamente. Porque a religião, gente... Influencia, né? Influencia esse ponto, né? Porque a religião ensinou o quê? E aí, a gente não tá falando que a gente é contra a religião. A gente só tá contando a história da religião culturalmente. A religião diz, né? Se você tem o dom, né? Se você tem a conexão com o divino, isso é gratuito. Sim. Mas, gente, a gente tá falando de uma técnica terapêutica. É um trabalho, tá? né? É um trabalho. Se você faz isso conectado ou não com o divino, aí o problema é seu. Aí você se vira com isso aí tudo. Não tem problema. Mas o que a gente tá falando é, você tem uma habilidade, né? Você tem uma habilidade conquistada. Sim. Porque você usa uma técnica, né? Então, a maior dificuldade é essa, porque nós entendemos que a igreja ajuda, né? Quem ajuda o ser humano? A igreja. Quem ajuda o ser humano? O padre, o pastor, o guru, né? O rabino. Então, assim, quem ajuda nunca é, né, o ser humano comum. É sempre alguém que está num lugar inacessível. E esse lugar não é meu. E é essa imagem que vem pro terapeuta. Não é meu esse lugar, né? Então, eu preciso ser padre, eu preciso ser o pastor, eu preciso ser o rabino, eu preciso ser o guru. Aí eu vou ajudar as pessoas. E né, e essas pessoas, quando chegaram nesse processo, porque, obviamente, cada um tem a sua história, eles estão num caminho de entrega da palavra divina. Então, olha a confusão que se faz. Sim. Eles estão entregando a palavra divina. O terapeuta não está lendo a Bíblia. É um benefício que o terapeuta, né, tem através de técnicas, né? Exatamente. Ele vende isso, né? Esse processo para pessoas, né? É um processo de melhora. Exatamente. Assim, falar, né? Mas tá lá dentro, é o tabuzinho que a gente tem, claro, né? Então... Claro, porque tem isso. Então, assim, a religião muitas vezes pode estar impedindo você de ajudar os outros. E aí, esse é o grande processo, né?
você pode fazer o seu trabalho, né, de doação, você pode fazer o seu trabalho religioso. A gente não está falando que você não tem que estar nesse universo. O que a gente está deixando claro para você é que é um tabu construído na sociedade de quem ajuda. Né? De quem ajuda, de quem faz o processo de ajudar o próximo. Agora, o grande ponto, né, quando a gente fala da terapia, é a gente perceber o quê, gente? Que quando você tá lá com uma técnica, você tá entregando um conhecimento. Do mesmo jeito que você se formou, né? E trabalhou em algumas outras empresas, você estudou, você entregou aquela técnica. Então, você tá entregando uma técnica. E essa é a confusão que não se pode ter. Né? E tem alguma condição que a gente não cobre, sabe? Tem algum momento que, não sei, a gente tá liberado para não cobrar? Eu gostei disso, ó. A gente tá liberado pra não cobrar. Isso foi maravilhoso. Por quê? Porque tem alguém dizendo, não pode. Liberado pela gente mesmo, né? Por nós mesmos, né? Mas isso é importantíssimo. Essa tua fala é a fala de um monte de terapeuta, pô. Tô liberado, posso cobrar hoje? Posso. Pode cobrar, senhora. Então, gente, olha... Você pode fazer os seus processos onde você não cobra. Você pode abrir um dia na sua semana onde você faz atendimento gratuito, gente. Pra que não fazer? Você pode, entendeu? Abre um dia na sua semana, escolhe sexta-feira aí que você tá querendo descansar, vai ajudar os outros. Você queria descansar? Não vai ajudar os outros agora também. Você não quer cobrar? Vai sexta-feira ajudar os outros. Então, você pode fazer isso. Você pode tirar um dia ali, né, ou algumas horas do dia e fazer isso gratuitamente. Você pode fazer um encontro, né, na sua própria comunidade ou na religião que você tem ali, né, que aceite o seu método, que você faça esse encontro gratuito. A vida, gente, ela é feita de equilíbrio, não é? A gente pode equilibrar, né, entre o trabalho e a doação. E isso é muito importante. Agora, quando a gente encara que tudo é doação, então a gente está com receio, inclusive, de entregar o nosso melhor para o outro. Né? Porque tudo tem que ser doação, quer dizer, eu também não valorizo, né, o meu esforço, eu não valorizo o tempo que eu estudei, eu não valorizo quem sou eu. Né? Então, há uma confusão. Porque a gente chega e, na realidade, pessoas chegam pra gente com problema... Começa a contar do nada, às vezes na rua. Não, porque eu tô com problema. Você já quer resolver o problema na hora. Ah, isso é legal. Eu sou assim. Eu já quero resolver. Quem que tá resolvendo aí o problema do vizinho? Na hora. O vizinho desce do elevador. Ele chega no elevador, tá acabado. Ele desce, gente, ele... Outra pessoa, gente. E aí tem aquele que não cobra, que tem o medo de cobrar. E aquele que não sabe como cobra. Exatamente. Então, assim, temos perfis, né? Não cobrar são coisas diferentes. Então, se você não sabe cobrar, você quer, porque você já entendeu que você estudou para isso, você já entendeu que é uma profissão, você já entendeu que você trabalha com isso, obrigada, volte sempre. Você também pode mudar toda a sua carreira, vai ser guru, também pode escolher isso. Mas se você entendeu que é uma carreira, você sabe que você precisa o quê? Entender como é que funciona, né, o mercado, né? Se você quer cobrar, mas não sabe cobrar... Como funciona o mercado aí na sua cidade, no seu país? Quantas pessoas cobram, né, na técnica que você aprendeu? Ou quantas pessoas estão adaptadas a fazer essa cobrança? Você precisa olhar, esse é o primeiro passo. Né? Quanto esse mercado cobra? Porque eu preciso estar coerente com o mercado. Então, se você quer cobrar e não sabe como, você precisa estruturar, né, essa cobrança baseado em 3 pontos. Que é analisar o mercado, quanto esse mercado cobra. Né? O segundo ponto, entender quais são, né, os seus diferenciais, o que você estudou, o que você não estudou e o quanto você vai cobrar. Né? Porque uma coisa é o que o mercado cobra, outra coisa é o que você vai cobrar. Então, um exemplo, eu acabei de pegar minha formação. Tô começando agora. Perfeito. Como eu cobro? É o primeiro ponto. Você olha, né, o mercado e você fala assim, o mercado cobra isso. Existe o que a gente fala, né, de você sair... existe uma estratégia das grandes empresas que é a estratégia de preço de penetração. Como é isso? Pensa outra coisa aí não, minha filha. É a estratégia de preço onde você abaixa o nível do teu preço a um ponto que ele fica diferente do mercado, porque fica abaixo do mercado. E você entra... Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a pagar
100 vão pagar 50. Uma sessão hoje, você não cobra menos de R$150. Então, no meu mercado aqui é R$150. Você pode fazer essa estratégia que as empresas fazem, mas no mundo empresarial, ela é desleal. Por quê? Porque o mercado cobra 150 a sessão. Você vai lá e cobra 50? Ah, mas eu vou cobrar menos porque eu não tenho experiência. O cliente pode se ferrar, então ele se ferra com menos. Em que condição eu uso essa estratégia? Essa condição, para quem empreende, é uma estratégia complexa, né? Porque, assim, você não pode penetrar com menos, né, nesse mercado. Sim, porque todo mundo estudou, né? Todo mundo fez o seu papel. Se você não estudou direito e está se sentindo insegura, você precisa estudar mais. Né? É sobre isso. Sim. Né? Cobrar menos não faz sentido. Você precisa estudar mais e treinar mais. Como eu treino, Fernanda? Tem um monte de gente que estudou com você. Cadê os colegas de sala? Você fala que quer se relacionar aí com um monte de gente, não fez nem amizade com o colega da sua sala, pô? Então, são essas pessoas que você deveria ter treinado, né? Ter usado a sua técnica. Por quê? Você está na prática, é tipo um trainee, né? Nas empresas, ou o estagiário. Você tem que ser estagiário da sua técnica, pô. E aí, você vai lá, vai estagiar com o coleguinha. E aí, quando você chega no cliente, você tá seguro e pode cobrar o preço de mercado, né? Então, acho que isso é um ponto importante. O terceiro ponto de avaliação, né, que a gente falou lá do mercado, saber o que você fez. O outro ponto é você entender assim, poxa, o que eu tô vendendo? Eu tô vendendo uma sessão, eu vou vender um pacote. E aí, são os preços que você vai mexendo nisso, né? Eu ensino isso muitos alunos, quando eles fazem a formação. Eu não faço só a formação, né? Eu ensino como eles atuam no mercado. Se você, inclusive, quer entrar para esse universo, a gente vai fazer aí um encontro especial, uma semana com 4 aulas. Eu vou mostrar para vocês esse universo. E você vai aprender como fazer isso, né? 28, 29 e 30 de agosto. Vou deixar o link aqui para você que ficou interessado e quer saber fazer isso. Esse link, você se inscreve, é gratuita, tá? Vou dar essas aulas gratuitas. Você se inscreve, eu vou mostrar para você como entrar nesse universo, como fazer isso, como entrar nesse mercado. Porque eu sinto que é uma obrigação minha, porque eu vim do mundo executivo. E ao transitar de executiva para empresária do mundo de desenvolvimento humano, eu levo isso para meus alunos, que é essa sabedoria do Isso é muito vender. importante, porque não adianta a gente ter a técnica se a gente não sabe como vender. Exatamente. Quanto a gente cobra, né? E a gente está falando sobre... A gente falou sobre aquele que não sabe se vender, que não sabe como cobrar, que está no zero, tem medo de cobrar. A gente falou agora sobre o quanto a gente cobra. E tem um terceiro caso, que é, já estou no mercado e quando é a hora de aumentar o meu preço, aumentar, na realidade, o valor da minha sessão, do meu processo. Como é que a gente sente que chegou nesse momento? Isso, quando a gente aumenta o preço de algo, né, gente? Quando aquilo que a gente faz já é algo em que a gente transborda, né? Então, assim, eu estou transbordando resultado. E aí, como que eu vejo quando eu transbordo o resultado? Em geral, na área terapêutica, você observa, por exemplo, com o número de sessões. Muitas vezes você começou o seu processo lá fazendo em 10 sessões com aquele cliente. E aí você começa a descobrir que aquilo, né, pode ser mais ágil, que você pode melhorar o seu processo. Então, por exemplo, eu ensino os alunos a saírem de uma sessão, a fazerem uma sessão de constelação sistêmica em 1h30. E não em 3, 4, 5 horas. Você imagina quanto essa pessoa já consegue, né, render mais quando ela entra num processo muito mais qualificado, né? Porque como ela vai ganhar mais dinheiro? Quando ela se qualifica. Quanto mais ela se qualifica, mais o tempo dela vale. Por quê? Tudo que era longo começa a ficar mais curto. Né? Porque você vai sabendo qual é a melhor técnica, você vai usando melhor a técnica, você vai percebendo melhor os problemas do cliente, você consegue agir na origem do problema do cliente muito mais rápido, há uma percepção muito mais rápida. Claro, sempre respeitando o tempo do cliente. Mas você vai perceber que o seu papel como terapeuta, quando é rápido, né? Muda o jogo. Você vai conseguir fazer esse processo e você vai observar. Poxa, então meu tempo está valendo mais. Eu estou entregando o resultado em menos tempo. Isso já é um ponto importante para você ter um valor a mais na sua sessão. E se... Assim, tem alguma consequência negativa em aumentar esse preço? Nessa hora, o que a gente tem que levar em consideração, assim? O concorrente vai ficar doido, né? O colega terapeuta vai falar, como que tá aumentando essa sessão? Claro que você não pode ir muito além do comum, tem um range que você pode ir,
né, naquela terapia. Mas, como eu falei para vocês, você está entregando em menor tempo. Então, quanto vale o tempo hoje para as pessoas? Né? Se você falar, olha, esse problema que você está aqui, a gente consegue trabalhar ele em 10 sessões, em 15 sessões, e se você falar, eu consigo trabalhar isso em 5 sessões, muda o jogo. Como que conquista isso? Praticando o tempo inteiro, né? E se tornando o melhor terapeuta todos os dias. Todos os dias. Né? E aí há uma briga muito grande ali, né, no mundo da terapia com o mundo da psicologia, porque, em geral, né, os psicólogos, que inclusive fazem o meu curso, obrigada, vocês todos, psicólogos, psiquiatras, advogados, e eles fazem porque eles entenderam que acionar, né, a constelação no curso só soma a terapia deles. Mas muitos ainda não observaram isso e acabam, né, ficando com o cliente por muito tempo. E estão perdendo espaço para esses psicólogos, psiquiatras que estão acionando e colocando mais uma técnica dentro da sessão. Quer dizer, olha o mercado mudando, né? Por quê? Porque uma técnica pode mudar a maneira como você cuida do cliente. Muito bom. Onde você vê que os terapeutas, eles erram na forma de cobrar? Tem algum erro que eles cometem? Assim, não sei, supervalorizar o trabalho. Eu vou aumentar e vai lá em cima. Às vezes acontece, né? Você tem essa supervalorização, mas assim, talvez o maior erro, né, do terapeuta na hora de cobrar, seja não cobrar, ou seja, deixar de receber esse dinheiro porque ele acha que ele tá ali ajudando. Então, isso acontece muito. Tem muito terapeuta que fala, Fer, poxa, passei o preço, né, pro meu cliente. Ele pagou parte da sessão, a outra sessão não pagou. Acontece isso, né? Acontece. Já aconteceu com você que tá ouvindo a gente aí? O cliente foi, fez a sessão, pagou parte ou não pagou nada, que é pior, né? Você se dedicando aí o tempo inteiro, não pagou nada. Então, e aí o medo de cobrar, né? Vem nessa hora. Sim. Como que eu vou fazer isso com o cliente? Então, eu sempre digo, gente, todo contrato, né? E esse contrato pode ser verbal, né? Todo contrato bem feito faz com que você minimize os conflitos à frente. Sim. Então, assim, o famoso tratado não sai caro, né? Exatamente. Precisa começar a alinhar esse seu cliente antes da sessão, né? Olha, a sessão funciona assim, funciona assado e precisa ter muita clareza disso. Se você está começando, ainda não tem nem indicação, né? Tá pegando um clientinho daqui, outro ali, evita ficar dando esse espaço também pro cliente. Pode pagar depois. Paguem 40 vezes, né, gente? Vocês estão começando. Quando você está começando a chamar esses clientes, você precisa entender o quê? Você precisa receber, né, para poder trabalhar. Então, é importante, você pode receber toda a sessão 24 horas antes de começar a sessão. O que você indica? Qual é a melhor forma, assim, que você indica para que a gente não passe essa situação, claro, né? O primeiro ponto é, você negocia com o cliente dizendo, olha, o seu horário, né, pra gente garantir o seu horário, você precisa pagar essa sessão com 24 horas antes, pelo menos. Por quê? Você não fica indelicada no processo, né? Você não tá dizendo, se você não me pagar, eu não te ajudo, não é sobre isso. Você só tá organizando o seu negócio. Né? Então, é importante a gente entender isso. Organizar o negócio também é onde a gente garante esse crescimento. Então, organiza. Aí, esse cliente vai entender. Tá, entendi. E deixa claro, sabe? As datas, formas de pagamento, tudo previamente. Sim. Porque eu já vi muito terapeuta negociando a sessão no meio da sessão ou no final da sessão, porque o cliente sempre vai querer um desconto. Exato. Não é? Então, eu sempre falo, gente, negociar a sessão não é o ambiente, né? Você vai negociar a sessão durante a sessão, pós-sessão. Tá todo mundo num processo tão bonito, né? De melhoria, aprendizagem. Sim, tipo, deixa pra antes, alinha isso tudo e segue a sessão, faz bonitinho. Alinhar tudo, né? Sempre alinhar. Se você tá desalinhado, não consegue cobrar, é porque você tá desalinhado, poxa. Você tá desalinhado em quem você é, você tá desalinhado nas suas referências de cobrança. Então, precisa alinhar, precisa constelar esse negócio todo aí, pô. Então, queridos colegas terapeutas, a gente já sabe agora como cobrar, né? Vamos colocar em prática. Vejam novamente, ouçam novamente esse podcast e vamos aprender, vamos botar pra frente, vamos fazer o nosso negócio acontecer, porque a gente não tá aqui pra fazer caridade. Caridade, o momento caridade é outro.
Exatamente. Enquanto Você escolhe terapeuta- seu momento de caridade. Enquanto terapeuta, a gente cobra e a gente precisa cobrar o correto, né? É a nossa sobrevivência, a nossa profissão. Exatamente. Cada um tem que caminhar naquilo que veio fazer, né, gente? Então, assim, não se sinta mal em cobrar. Não faça com que esse tabu de cobrança, né, impeça que você divida o que é o melhor seu, que são as suas habilidades e tudo que você aprendeu, tá bom? Vejo você no próximo podcast. Um beijo e tchau!